Então, como eu dizia aos senhores, meus amigos, o último tópico que falta para que a gente feche essa primeira parte da teoria geral da execução são as defesas do executado. Porque lá no tópico dos princípios, eu já tinha falado com os senhores que existe o princípio do contraditório na execução, em que pese há um tempo atrás já se ter defendido que não existiria contraditório na execução, por conta de se ter defendido a natureza administrativa da execução. Tudo isso está superado. Nós vimos que prevalece, hoje em dia é unânime, a natureza jurisdicional da atividade executiva e, por via de consequência, sendo jurisdição, é imprescindível a observância do contraditório. Pois bem, se há o contraditório, é necessário permitir que o executado, sujeito passivo da execução, se defenda, exerça o contraditório, o devido processo legal, a ampla defesa. E aí, a depender do tipo do procedimento, que nós não estudamos ainda, mas fizemos um mínimo paralelo aqui, nós vimos que os títulos executivos judiciais, que nós estudamos no artigo 515, eles ensejam a execução por meio de uma técnica chamada cumprimento de sentença. Nossa, tudo errado que eu escrevi. Pressa não é fácil, não. Enquanto que os títulos executivos extrajudiciais, artigo 784, ensejam um processo de execução, processo autônomo de execução, né? Não houve uma fase prévia perante o Poder Judiciário. Processo de execução. A depender do tipo de procedimento, varia também a modalidade de defesa. Então, dentre as espécies de defesa, nós veremos, em primeiro lugar, vamos começar assim, ó, os embargos do executado. Embargos do executado. É a defesa no processo de execução. Segunda espécie, a impugnação ao cumprimento de sentença. Que o nome é intuitivo. É uma impugnação, é a defesa desenvolvida no cumprimento de sentença. Nós temos ainda uma terceira modalidade, uma terceira espécie de defesa que vem perdendo o sentido, mas eu vou explicar no momento próprio isso para os senhores, que é a famosa, mas não é que ela não existe mais não, tá? Em alguns procedimentos ela existe ainda, pois bem, é a chamada exceção de pré-executividade. Eu botei ali entre aspas, quando formos tratar dela eu explico melhor, porque esse nome ele é equivocado, tá? Na prática é o que os senhores só encontram isso, exceção de pré-executividade, mas em uma doutrina mais técnica os senhores vão encontrar o seguinte nome, objeção de não executividade. Mas aí na aula própria, específica, sobre a exceção, tá entre aspas ali, eu explico o porquê dessa distinção. Então nós temos que tratar de três espécies de defesa. A exceção eu vou tratar separadamente ao final. Então basicamente o que nós veremos aqui é um contraponto entre os embargos do executado ou embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença. E nós vamos fazer uma análise que diferencia ou que aproxima cada um dessas espécies de defesa em relação a alguns critérios. Quer ver? E aí é bom que a gente faz esse apanhado geral aqui, numa aula introdutória, né? Nós vamos tratar do cabimento quanto aos embargos, quanto à impugnação. Nós vamos tratar da natureza jurídica, quanto aos embargos, quanto à impugnação. E por aí vai. Do prazo, em cada um deles, outro. Da exigência de garantia do juízo, também em relação a cada um deles. Qual é a próxima? Letra E.
a análise da matéria alegável, o que se pode alegar em cada um deles, efeito suspensivo e, por fim, FG, o julgamento em cada um deles. Só para que os senhores tenham, vamos assim dizer, um gostinho na boca para ver como é que vai ser, vou analisar só o primeiro ali, o cabimento. Porque é coisa muito rápida. Coisa muito rápida. Então, ó. Cabimento. Vamos analisar o cabimento dos embargos, o cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, vamos lá. Cabimento dos embargos. Remeto os senhores ao artigo 914 do CPC, sem a pretensão aqui de analisar ele todo. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Então, os embargos à execução, eles são cabíveis, como eu já disse aos senhores, na execução lastreada por título executivo extrajudicial. Para dar aqui uma antecipação, nos casos em que nós temos um processo autônomo de execução, que é o procedimento do título executivo extrajudicial. Agora, quanto à impugnação ao cumprimento de sentença, nós iremos ao artigo 525 do CPC. 525 do CPC. Agora, a impugnação. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. E aí, o que o 523 nos diz? Não vou ler ele todo, não. Só para que os senhores vejam que ele dá início ao capítulo do cumprimento definitivo de sentença, que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa. Então, o procedimento do cumprimento de sentença em relação à obrigação de pagar quantia, ele se inicia a partir do artigo 523, que o 525 faz menção. Então, a impugnação ao cumprimento de sentença se dá nos casos em que estamos diante de um título executivo judicial. Para encerrar, o título executivo judicial, para lembrar aquela ideia lá do processo sincrético. Em geral, o cumprimento de sentença, ele é a fase executiva do processo sincrético. Em geral, o cumprimento de sentença, CS, ele é a fase executiva do processo sincrético. Tivemos uma fase cognitiva, audiência para lá, audiência para cá, petições, provas. O juiz proferiu uma sentença, a outra parte descumpriu, 523, teve lá o prazo, não cumpriu. O juiz vai executá-la, pode se defender por meio da impugnação, como nós veremos aqui. Fase executiva do processo sincrético. Agora, eu disse em geral, porque excepcionalmente, e a gente encerra aqui, é só para recordar, o cumprimento de sentença, ele pode atuar nos moldes do parágrafo 1º do artigo 515. O 515 é aquele que trata do rol dos títulos executivos judiciais. E aí, ele prevê que nos casos dos incisos 6º a 9º do artigo 515, quais são os incisos 6º a 9º? Sentença penal condenatória transitada em julgado, sentença arbitral, sentença estrangeira homologada pelo STJ, decisão interlocutória estrangeira após concessão do exequatur, a carta rogatória pelo STJ. Nesses casos, dos incisos 6º a 9º, o título executivo é judicial, mas não foi formado por uma fase cognitiva prévia no próprio juízo que vai executar. Por isso que nós vamos começar um processo novo. Mas eu falei isso com vocês no momento próprio. Em que pese começar um processo novo, nós vamos implementar pela fase chamada cumprimento de sentença. E se é cumprimento de sentença,
a defesa é pela impugnação ao cumprimento de sentença. Então, nos casos dos incisos 6º a 9º, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento de sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias. Se ele vai seguir o cumprimento de sentença, o 525 está no capítulo do cumprimento de sentença. Senhores, acho que agora sim prometi para os senhores que seria um bate-papo inicial. Fiz uma apresentação sobre a defesa, as espécies de defesa, como nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar, portanto, vamos tratar do cabimento, natureza, prazo, garantia, matéria, efeito e julgamento. Já tratamos do cabimento. Na próxima aula, vamos prosseguir a partir da linha B. Vamos diferenciar a natureza jurídica, de um lado, dos embargos de execução, do outro lado, da impugnação ao cumprimento de sentença, mas aqui, a partir da próxima aula, a não ser, claro, que alguém insista muito para que eu faça agora.